rapaziada, eu tô aqui direto de Londres, na Inglaterra, num... Que bairro é esse? Esse é o Kingston Chelsea. Chelsea, Kensington, isso aqui é um dos apartamentos mais caros aqui da cidade. Eu tô com um cara aqui, que é meu mentor há 10 anos, e eu não sei o que ele faz da vida. Pierre Tomé de Souza. O que você faz da vida, Pierre? É um pouco complicado, porque Ele sabe. é a pergunta que mais me fazem o tempo todo, porque eu acho que, como eu conheço um pouco de cada área, eu acabo sendo um generalista, mas especialista em algumas coisas, né? Por exemplo, parte de business, reestruturação de empresas, ou branding, ou enfim, investimentos com tecnologia, aceleração de negócios. A reunião das coisas que eu faço acaba, às vezes, até gerando descrédito por conta de conhecimentos, inclusive com moda, né? Ah, então, você está entrando no mercado da moda também. Com uma startup. Mas já é um investimento que a gente está fazendo low fashion. Mas isso é um outro papo, isso é uma outra história. Esse cara aqui, tá? Ele é, na minha opinião, o homem mais bem conectado do Brasil. Deixa eu ver aqui, alguém mais conectado assim, tipo, Mário Garneiro, que é seu mentor, então, tipo, tá ali na mesma família, tá na mesma família. A única coisa que difere com o Mário, por exemplo, mas o Mário tem relação com bilionários, enfim, do mundo inteiro. O Mário foi o primeiro a promocionar o Brasil, daí veio também minha inclinação para esse tipo de atuação, que me gerou, né, esses dois títulos brasileiros do estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou comendador do estado do Rio de Janeiro e comendador do estado de Minas Gerais por conta disso. Com 36 anos? Na verdade, eu tinha 32. Ganhei a medalha de Você é Tiradentes. comendador? Você não sabia, não. Olha lá, outra parada, viu? Que o podcast abre as coisas. Eu conheço ele há 10 anos, é meu mentor há 10 anos. Eu não sabia que esse cara é comendador do Rio de Janeiro. Eu tenho a medalha de Tiradentes, eu recebi, é uma medalha bem difícil, mas quem recebeu foi o Papa, foi o Pelé, Jacques Chirac já recebeu, que foi ex-presidente da França. Então é um tipo de medalha dada a poucos, né? A medalha do mérito legislativo de Minas Gerais também, eu tenho. Mas para esse trabalho, quer dizer, o Mário tem uma relação muito forte internacional. A única coisa que difere é que eu tenho a parte de tecnologia, de moda, entretenimento, enfim, Hollywood. Showbiz é contigo também. Eu tenho uma inclinação também para esse lado do entretenimento por ter vindo dele, né? Então, obviamente, respeito demais o Mário, um irmão meu. Fundei a Fundação Mário Garneiro, então são 54 mil arquivos da Fundação dentro desse acervo, e tudo digital hoje em dia. Certo. Porque para mim é a história mais interessante, digamos assim, em termos de networking para o Brasil inteiro. Entendi. E uma coisa muito interessante na sua imagem, na sua trajetória, na sua pessoa, é que, ao contrário do seu pupilo, você é totalmente low profile, você não gosta de aparecer, você não dá entrevista. E, pô, isso aqui é uma exclusiva, direto dessa cobertura em Londres. É uma exclusiva, porque ele não dá entrevista pra ninguém. Por que você é tão low profile, cara? Eu acho que eu aprendi dessa forma, pela simplicidade que eu vi em todas as pessoas que eu conheci. Eu tenho, hoje em dia, mais de 12 mil contatos de pessoas que eu fiz o shaking hand, né, em 71 países que eu já fui. Então, eu acho que eu absorvi isso. Uma coisa que eu faço de interessante, que eu aprendi depois, que isso também é uma característica interessante de pessoas, né, de certo nível, é reconhecer padrões. Então, conectar pessoas e connecting dots vem muito disso. Você começa a perceber que existe um padrão na forma de atuação das pessoas, entendeu? Como elas vivem, como elas se conectam. E por ser um estudioso, e eu adoro mesmo essas três áreas, a antropologia, né? Eu estudo antropologia, psicologia e sociologia, ou seja, a antropologia para entender como o ser humano é, a psicologia para entender como o ser humano pensa e a sociologia para entender como ele interage. Então, no final, networking se trata de ego management, de gestão de ego, entendeu? Então, o ego não é pejorativo como deveria ser positivo, entendeu? As pessoas demonizam o ego como demonizam algumas palavras, como, por exemplo, ignorância. Ignorância é a ausência do conhecimento. Certo. Entende? Então, eu aprendi que não conhecer algo não é pejorativo, não é ruim. Agora, no momento que você conhece algo, e por isso dizem que a ignorância é uma bênção, quando você conhece algo, você não pode mais desconhecer aquilo, porque você já recebeu aquela informação. Certo. Então, assim, você se torna ou medíocre, ou você se torna uma pessoa de sucesso, né, e realizadora, se você realizar aquilo que você aprendeu. Ou você se torna medíocre, que é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, né, o mediano. Ou você se torna uma pessoa estúpida, que é a burra, aquela pessoa que sabe o que deveria fazer, mas faz errado.
que é, sinceramente, eu tenho uma tolerância para esse tipo de situação. Porque você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, quando você recebe uma informação, claro que você tem que desenvolvê-la, por exemplo. Certo. Os teus cursos são formas de desenvolver. Certo. Entendeu? O meu tipo de conteúdo é uma forma de desenvolver em outro nível. Ou seja, você tem a percepção, o entendimento e a compreensão. Então, quando você recebe uma informação... Pois é. Uma informação, ela vem de compreensão... de percepção, entendimento e compreensão. Então, se a gente usasse, por exemplo, nessa nova informação, entendeu? Quando você acha que você sabe algo, eu, no caso, aplico Platão. Então, o conhecimento por Platão é o seguinte, é a crença, é a verdade. Então, você debate os dois, a justiça faz isso, né? Pega acusação e defesa, e você junta os dois e no meio você encontra o conhecimento, que no caso é a crença verdadeira. Certo. Então, quando você evolui esse conhecimento, você acaba sabendo coisas que talvez você achava que nem que existia. Eu, por exemplo, não achava que existia padrões, né? Muito menos padrões, né? De comportamento. E eu descobri que o minimalismo, por exemplo, está presente em vários bilionários, em várias pessoas de sucesso. Me levou para fazer compra hoje lá no centro de Londres, total minimalista. Tipo, não. Sem listra, tudo sem marca. Tá aí hoje, né? Branco, monocromático. Monocromático. É porque fica mais fácil realmente a leitura, né? E é um padrão que você identificou. Por exemplo, você me ensinou que você vem primeiro... me ensinou, eu até te esqueci aqui no nervosismo da entrevista. Relaxa. A ocorrência... Não, na verdade é o seguinte, quando você depois vira um padrão. Tudo que coincidência. Acontece... Exato, tudo que acontece com você... Eu, por exemplo, que lido com pessoas diariamente e projetos e ideias, todo mundo acho que tem a melhor ideia do mundo, né? Certo. E tem um medo de falar sobre a ideia. Certo. Ou seja, ela morre com a ideia, né? E nada é desenvolvido. Porque se você for olhar um padrão de desenvolvimento de projeto, o cara tem uma ideia, depois precisa precisar de um projeto, depois precisa realmente ter uma pesquisa, para depois se tornar executável. Quer dizer, todo um ciclo de vida até ele ser realizado. Então eu aprendi o seguinte, a primeira situação é uma ocorrência. Certo. A segunda é uma coincidência. E a terceira se torna um padrão. E esse padrão tem que ser desenvolvido. Por exemplo, pode ser uma dor que aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você precisa criar um antídoto para aquela dor. Né? Pode ser, por exemplo, um tipo de ideia, né? Que só desenvolvendo aquilo você vai descobrir se realmente vale a pena ou não, né? Trabalhar para criar um antídoto no mercado, ou seja, criar uma nova oportunidade, entendeu? Ou seja, possibilidade, oportunidade e realização. Então é sempre nesse nível hierárquico, né? Você desenvolver e sempre evoluir com o processo. Interessante. Pierre, como é que você começou isso tudo? Tipo, a sua carreira internacional de conectar pessoas, políticos, empresários, pessoas do showbiz, mundo afora. Porque, tipo, tá de Petrópolis. Petrópolis é um ovo de cidade. Eu sou do Rio, né, e que mudei para Petrópolis, então desde cedo. Mudei para Petrópolis, desenvolvi a parte da minha adolescência para lá, né, depois voltei ao Rio de novo. E aí, em seguida, já morei, contando um pouco, já morei na Argentina. Fazer o que lá, cara? Então, lá eu fui com uma família de amigos, certo. Né? Fui visitá-los, depois acabei ficando. E aí trabalhei com o pessoal da Sony BMG, em projetos de lançamento, como, por exemplo, Shakira. Né? Na época do Estoy aqui, tipo... no Pies Descalços. Que é, tipo, o primeiro disco, tipo, lá atrás, 1998, sei lá. 99. Então, foi desenvolvendo essa... Estou aqui querendo ter... A gente estava agora na turnê com a Shakira, mais ou menos, acho que uns 2 meses atrás ou 3 meses atrás, em São Paulo. Lotou 2 shows. Você conhece ela pessoalmente? Sim, sim. Desde aquela época? Sim, e também o ex-marido dela, que é o Antônio de la Rua, ele é filho do Fernando de la Rua, que era ex-presidente da Argentina. Argentina. E tem uma relação muito forte com vários países, entendeu? E a gente ficou amigo desde aquela época. Então acabou que ele desenvolveu, né, a carreira dela como um todo, foi manager dela e tal. E agora a gente estava junto. Ela também, eu convidei para ir para a Copa, quando eu fiz a Copa com o Jérôme Valk, ex-secretário-geral da FIFA. Jérôme Valk? Que era o ex-secretário-geral da FIFA. Antes do Infantino, depois do Blatter. Isso. Agora em 2014, quando teve a Copa. Então ele me chamou, porque a gente é amigo pessoal já de muito tempo. Ele, você me mostrou o WhatsApp, tipo, o maluco tem teu WhatsApp. E te segue no Instagram. Exato. Caraca, que brabo. Então, eu convidei ela, convidei Mick Jagger, eu convidei, enfim, várias personalidades lá, Gisele Bündchen. Mas vieram? Vieram. Vieram, Brasil, óbvio.
E aí o marido da Gisele também, né? Tom Brady. Então a gente fez uma ação legal. Mas é isso, quer dizer, voltando para a história, né? Argentina. Eu trabalhei lá e depois voltei para o Brasil. Tá. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar. Eu já estava com uns 22 anos, mais ou menos. Sem faculdade? Sem faculdade. Eu, com 18 anos, eu fiz um curso intensivo de marketing na ESPM. Só que o curso era tão parrudo. E era a primeira experiência deles em montar um curso. Foi com o Vicente Ambrosio, que é o cara mais incrível assim, de marketing no Brasil. E ele montou um curso de intensivo de marketing com ênfase em elaboração de projetos tangíveis e intangíveis, ou seja, produtos e serviços. Tá. Que é o business plan. O Brasil não tinha esse conceito de business plan. Antes do boom do empreendedorismo, isso aí nos anos 90, isso? Foi 99 para 2000 também. Tá. Se não me falha a memória. Então, o curso foi tão intensivo que depois eles tiraram e transformaram em pós. Mas eu era o mais novo de lá. Então lá, por exemplo, a gente criou o Varig-Log, que veio a ser a Tancargo. Vários projetos de revista Zoom, enfim, essa eu não conheço. Vários projetos nasceram ali, porque eu tinha vice-presidente de empresa e tal. E tu era eu era o mais bebê, novo. assim, eu era o mais novo. Então fedelho. A minha veia empreendedora despertou mais ainda naquela experiência. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, com uma empresa que vendia tecnologia de inclusão, inclusive digital, do Brasil, eles fizeram o primeiro jornal digital, o iPlug, por exemplo, que é uma rede, hoje em dia se fala mais sobre isso, né? É uma rede onde você se conecta pela energia elétrica. Certo. Você conecta num lado e faz Wi-Fi no outro, entendeu? Certo. Então você cria uma bolha de Wi-Fi na casa sem usar fios, mas pela rede elétrica. Ou, por exemplo, ou pela luz também. Enfim, era um hub de tecnologia chamado Idea Valley. Acabei indo para a Nigéria. De lá a gente fez uma inclusão digital. O que você foi fazer na Nigéria, cara? A gente fez uma inclusão digital lá para 5 mil jovens no Instituto Casauri Informatics, que é um instituto no meio de Casauri. E o governador na época, ele era o governador de Jigawa e Casauri era a cidade dele. Então eu fiquei lá por um tempo, depois fiquei o total 6 meses, né? Muita coisa aconteceu lá, a gente conseguiu fazer esse projeto, conseguimos os notebooks e computadores para 5 mil jovens que trabalham até hoje lá com essa parte de tecnologia. E daí eu me vi metido a política, economia e sociedade, entendeu? Com 20 e poucos anos você já estava metido, 23, meio que, inserido na alta sociedade da Nigéria e lidando diretamente com líderes de Estado. Sim. E presidente de empresa. E com corrupção também, porque, Nigéria... corrupção diferente de países da África, por exemplo. Corrupção, na verdade, se você parar para pensar, é um agente realizador. Por exemplo, a pessoa não quer fazer, mas se você der 10% para ela vai ter vontade de fazer. Então, em países onde não tem nem comida, a gente está falando de pirâmide, ou seja, o topo da pirâmide é fome, entendeu? É casa, é sobrevivência. Então, conceitos de valor estão lá embaixo, entendeu? Então, eles entendem a corrupção de uma forma diferente. Entendi. É comum você andar com um lado para o outro com bolsas de dinheiro, entendeu? Eles andam com isso lá, sabem que a bolsa está cheia de dinheiro, mas ninguém pega, obviamente, né? Dependendo do grupo que for. Mas é complicado. A gente no Brasil nós temos pobreza. Na Nigéria nós temos miséria, entendeu? É fome pesada mesmo, entendeu? No Brasil se dá um jeito e tal, países como o Brasil dão um jeito, mas é diferente na África, entende? Então, tanto que, por exemplo... Apesar da Nigéria ser o país com o maior PIB da África... e também o maior índice de corrupção, né? Mas corrupção é uma coisa, propina é outra, entendeu? A compreensão sobre esses dois mundos também varia demais. Por exemplo, propina em espanhol, e você que fala espanhol como eu... Gorjeta. É gorjeta, entendeu? Una propina, por favor, não está na conta. Então, é muito comum você pedir propina. Então, a propina é de privado para privado. A corrupção é de privado para público. Para público. Tanto que o lobby, inclusive, é a força do privado no público, no legislativo. Tá. Isso que é legal nos Estados Unidos e no Brasil é ilegal. Exatamente. Tem uma rua chamada K Street, em Washington, onde, né, é feito... E é uma carreira, ser lobista, é uma carreira, um emprego... Exato. Não é pejorativo, é porque demoniza-se palavras ou compreende-se palavras de uma forma muito superficial. Por exemplo, eu estava falando sobre ignorância. Eu sou ignorância em diversos aspectos, né? Eu não sei pilotar um F-16, você sabe? Também não. Isso não me diminui por conta disso, entendeu? Mas é apenas um fato, né? É normal, entende? Então as pessoas tendem a compreender de uma forma diferente, ou às vezes só a perceber algo,
né? Como, por exemplo, você. As pessoas te percebem. Alguns te entendem e outros te compreendem. Mas somente quando eles chegam no curso, qual que é o maior feedback quando as pessoas participam do teu curso? Tá barato demais. Ou eu não sabia quem era você. Eu não sabia que era você. Entendeu? Verdade, eu não sabia que você era assim, eu achei que você fosse um escroto, e tal. Então esse tipo de filtro que você faz, né, e até de objeção que é criado nesse meio, ele é parte de um processo também, natural ou não, ou seja, nativo ou criado, né, mas ele é um filtro de certa forma. Eu, por exemplo, eu sou leonino, uso o arquétipo de leão. Entendeu? O teu tio também, né, faz muito isso, nessa questão do leão. Então eu uso underline no meu nome, entendeu? Eu não falo muito, mas quem me acessa tem um tipo de linguagem que é uma linguagem específica para esse mercado, para esse mundo onde eu trafego, entendeu? É por isso que você não responde inbox da galera. Um dos motivos. Mas não é porque eu não respondo, eu até vejo alguns, mas é porque eu tenho mais de 1000 mensagens também, e eu não consigo desenvolver naquele público, entendeu? É difícil, por exemplo, é muito mais fácil. Você que já me enche o saco há tempos para poder entrar, né, no mercado digital e tudo, eu até compreendo que é uma evolução, eu estou sempre atualizado com isso. Talvez eu faça, como a gente tem conversado, mas não dessa forma. Eu acho que existe uma forma específica para poder apresentar o conteúdo. Ou seja, eu costumo ser o último recurso de todo mundo que está fazendo curso online. Ou seja, um mentor online como você, até você falou isso na última reunião que a gente teve, no teu mastermind, aí sim entra o PR. Não, entendeu? É verdade. A gente tem o Sub-25 de 6 mil reais, o mastermind principal de 30 mil, e os caras picas do mastermind principal e tem que provar que tem 1 milhão na conta, menos de 35 anos, vão pro million. São os teus filtros, né? O filtro. Aí o million é 50 mil por ano. Só que os caras tops do million, eu não consigo ajudar os caras, porque é aquela coisa, não aceite conselhos de quem nunca chegou onde você quer chegar. Então, o cara do million, o próximo nível dele é Pierre Tomé Souza. E aí que você é um filtro, aquele cara do Ryan já passou pelo funil do Ryan. Óbvio. Aí eu jogo assim, Pierre, cara, tipo o Kaiser, mano, é você. Não sou eu. Tipo, eu não consigo mais ajudar essa pessoa. Não sou ele, quer dizer, tem alguns projetos, é o que a gente falou mais cedo, né? Desde ontem, né, desenvolvendo essa coisa do brainstorming, existem até mais novos que são talentos específicos, entendeu? Então, às vezes, eu invisto em pessoas, né? É verdade. Você investe em empresas e investe em pessoas, verdade. Empresas, pessoas e marcas, né? Como eu sou sócio de algumas. De moda, enfim, até perfume eu tenho. Mas, enfim, são investimentos que eu fiz porque eu fiz aceleração, entendeu? Mas eu preciso investir no dono da empresa. Por quê? Porque eu acredito que uma empresa e o dono da empresa compartilham o mesmo DNA. E se não fazem, precisam fazer, para que seja verdade e muito mais orgânico o que está sendo executado na empresa, né? Tá. Ou seja, então, o pensamento... Você investe em biografia e resiliência. Ou seja, o pensamento precede a fala que precede a ação. Se ele pensar certo, ele vai falar certo, ele vai agir da forma certa. Vai ter congruência, entendeu? E é esse tipo de lógica de pensamento que eu desenvolvo. Então, quando eu pego um projeto, já nesse estágio, é o estágio que o cara não está precisando de dinheiro, entendeu? Ele não quer grana, ele não quer coisas, eu acho que materiais. É mais legado. É muito mais legado e construção de um legado, né? E muito mais o intangível que o dinheiro não compra. Que é o relacionamento. Que é a relação. Então, ou seja, networking, tipo de branding. Ou seja, qual é o valor do branding? É o que você paga? Não. Tanto que uma das minhas marcas eu tenho no mínimo um markup de 18, mas eu chego a 42 de markup. Entendeu? Caraca. Como é possível isso? Através de posicionamento, branding, tecnologia certa. O que as pessoas acham que é tecnologia, não é tecnologia. Entendeu? É produto digital, ou é ferramenta digital. Certo. Tecnologia é aquilo que trabalha com você de uma forma inteligente, te entregando mais do que o objetivo proposto. Ou seja, uma tecnologia anota isso daí. É algo inteligente. Entendeu? Então é nesse estágio que eu entro. Claro, pessoas que estão no teu... Mastermind ou Million? No Million. Seriam pessoas que ainda com capital baixo no sentido de desenvolvimento de projeto. Porém... Porém... o cara do milhão... a média ali é entre 1 e 10 milhões ali no Million, na verdade. Porque dependendo do projeto, ele pode custar $1 milhão, 3 milhões de dólares. Já fiz N projetos em N países, né, que custaram isso.
Agora, por exemplo, né, com a Hublot e Louis Vuitton Moet Hennessy, é um projeto de mais de 1 milhão, entendeu? De dólares, só para desenvolver a marca Hublot. Pierre, $1 milhão, assim? Sim, para toda a estratégia, entendeu? Então, por que é toda a estratégia? Tá rico, hein, cara? Não é questão de dinheiro, é mais questão de posicionamento. Ou seja, quanto vale essa confiança? Quanto vale o maior distribuidor, aliás, o único distribuidor dos 5 existentes no mundo, chegar para você, aquela mensagem que eu te mostrei, né, e dizer que você é o maior... É o go-to-guy no Brasil, né? É o go-to-guy no Brasil. Ou seja, o cara que mais sabe sobre branding. E é o top of mind. Ele pensa em Brasil, pensa em Pierre Tomé de Souza. É isso. Mas eu precisei ficar grande lá fora para me tornar o número 1 do Brasil. Hoje, ninguém faz o que eu faço, no nível do que eu faço, da forma como eu faço. No Brasil não tem. Nos Estados Unidos, eu sou um dos grupos. Tá, entendeu? Beleza. Então, ou seja, eu e o Mário Garneiro, mas o Mário, obviamente, estou falando de tem 80 anos ele, começou com o Juscelino Kubitschek. Mas assim, não posso nem me comparar ao Mário, porque é um irmão meu, pai, entendeu? Onde eu aprendi uma figura coisa. paterna sua mesmo, Sim. Porque tipo, ele é bem mais velho, ele te aumentou, é verdade, pode crer. E eu aprendi com pessoas como o Mário, assim, o Mário Garneiro, tem o Luiz César Fernandes, que fundou o Banco BTG, Pactual. o Luiz César Fernandes BTG, que também mora em Petrópolis até hoje, no Samambaia. Então, na fazenda, aliás, uma fazenda Marambaia, fica em Correias. Então, são pessoas que me deram todo esse suporte, entendeu? E esse tipo de pensamento muito mais elevado ao meu tempo, à frente do meu tempo. Coisa que, por exemplo, a gente falou hoje no teu Stories sobre como você viaja o mundo inteiro, né? E a gente foi andando, como foi o brainstorm hoje? A gente andando e adquirindo UX, vendo que aquilo não funcionava. Vendo, padrões exemplo, também, padrões, por exemplo, copyright, né? Do menino do cara que toca, tocando, entendeu? Então, o legal de você o viajar... violoncelo, verdade, O legal de você viajar é que você começa a ver situações e padrões que você não veria dentro de um escritório. Por isso, a aristocracia está perdendo para a meritocracia. Anota isso daí. Falando em anotar, pega um caderno e uma caneta e começa a anotar aqui, porque, tipo, a gente tá perdendo muita coisa. Era pra eu estar com o caderno aqui, porque, assim, esse maluco aqui é um poço de conhecimento. Essa é a parada que eu mais me amarro no Pierre, que ele fala sobre aristocracia e meritocracia. O que é isso? Não, é exatamente o ponto que a gente se encontra hoje, né? Hoje tem vários mentores. O Brasil está liderando isso no fundo do coração, assim. O Brasil, eu não consigo ver outra cultura que está desenvolvendo o empreendedorismo na veia, sabe? Assim, nativo. Então, os jovens acima de 15 anos, eles estão começando com uma vertente de conhecimento inacreditável e voltado para o empreendedorismo muito mais do que criar uma carreira em empresa. Eles estão querendo criar suas empresas, desenvolver seus projetos para justamente fazer sentido. Nego, já vi, se eu seguir faculdade eu vou morrer de fome, eu vou ter uma vida medíocre, verdade. Então, é assim como, por exemplo, a maioria dos poderes aristocráticos. Entendeu? Ou seja, televisão Globo, Rede Globo, enfim. A faculdade é aristocracia também. A faculdade é aristocracia. Óbvio. Qual é o problema deles hoje? O problema é que você não precisa fazer faculdade para virar milionário. Você não precisa entrar na Globo para ser famoso. Logo, a função principal deles, que é o único entregável que eles faziam, além do entretenimento, da informação, é o posicionamento de carreira. Hoje as pessoas não querem mais ser jogadores de futebol. Nem as mulheres querem ser, as meninas querem ser modelo. Entendeu? Elas querem ser empreendedora. Elas querem ser blogger. Blogger, que é empreendedora, querendo ou não. Quer ser empreendedor digital. Nômade digital, quer dizer, novas funções. E dizem muito isso, né? De agora, daqui a 15 anos, né, 70% das funções vão desaparecer no mundo. Novas funções, novos cargos vão nascer. Né? E de agora, o Bill Gates falou isso, de agora aos próximos 10 anos, a gente vai definir 50 anos de posicionamento do mundo, em todos os sentidos. Então, se posicionar agora e você crescer e, obviamente, desenvolver aquilo que você tá criando é o grande pulo do gato. Claro, pessoas como você, que é o início dessa conversa, pessoas como você, que são mentores dessa camada mais da base da pirâmide, o que você faz? Eu acho de uma forma bem inteligente. E a gente tem alguns, obviamente, eu não consigo acompanhar todo mundo, também não consigo confiar no conteúdo. O teu eu confio porque a gente tem feito esse desenvolvimento há quase 10 anos, entendeu? Então, é nesse sentido que eu começo a olhar e falo, olha, peraí, ele está dando livro de graça, ou livro um pouco cobrado, está dando conteúdo de graça, quer dizer, você está montando a estrutura para a pessoa passar de percepção de empreendedorismo para uma
percepção para entendimento. E depois compreende. Entendeu? E aí depois, para compreender, você me leva até a porta e junto a gente vai lá e faz a compreensão dele. Porque a gente evolui para realmente a pessoa falar a linguagem de quem já tem muitos milhões ou bilhões, entendeu? Ou já tem um posicionamento que é impossível comprar com dinheiro, entendeu? Por exemplo, os eventos que eu faço com o presidente Clinton todo ano lá na Sede das Nações Unidas, você não vai chegar com um bolo de bilhões de dólares e falar, eu sou rico, me deixa entrar. Entendeu? Ninguém chega pra mim e fala, eu recebo sempre. Aquela foto tua com o Bill Clinton, vou até mostrar aqui na edição, foto tua com o Bill Clinton foi no evento dele e na ONU. Mas todo ano tem. Tem eu e ele abraçado, ou conversando no vídeo, enfim. Todo ano a gente faz esse encontro. E eu apresento meus clientes para lá, por exemplo. Eu apresentei a vice-presidente de comunicação do Spotify, que é cliente minha, inclusive baseado em Londres. E você lançou o Spotify no Brasil também? O Spotify, o Uber, SoundCloud, quer dizer, porque são donos, né? Os donos são meus amigos, né? É por conta dos donos. O Eventbrite também. E é aquela coisa de top of mind. Pô, o pessoal, cara, vou entrar no Brasil. Pierre, lança pra mim. Pá. Qual que é a primeira regra do networking? Não esquece quem te colocou no círculo. Você é responsável por quem você introduz no círculo. Você é responsável por quem você introduz no círculo. Essa é a primeira regra. Por quê? É uma lei. Anota aí, ó. Você é responsável por quem você introduz no círculo. Mas por que isso? Porque quando você introduz alguém, quem tem credibilidade compartilha reputação. Quem tem reputação... Credibilidade e reputação. Quem tem reputação compartilha respeito. Tá. Entendeu? Respeito vem da educação. Eu não sei quem você é, mas eu vou te respeitar por educação. Você falou oi, eu falei oi. Tá. Entendeu? Então, quando você introduz alguém e essa pessoa causa um problema, se ela gera um benefício, você passa do respeito para uma reputação. Depois da reputação para credibilidade. Quando você fizer de novo isso, você vai acumular créditos, que são credibilidade. Então, quantas vezes você fizer isso, é crédito, crédito, crédito. Entendeu? Eu postei esses dias um stories de uma conversa minha, do Romero Brito e da Luciana Gimenez. Eu vi. Entendeu? É um call, tipo, três janelinhas de todo mundo se vê. Eu vi. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho intimidade com os dois. E eles eram amigos, olha, colegas, amigos e irmãos. Eles eram amigos, mas não eram irmãos. Entendeu? Então, eu criei o nosso grupo para que a gente se tornasse irmãos. Tá. Não adianta... Eu fiz isso com o Romero e a Adriana Lima, que eu já ajudo há mais de 10 anos. Pô, uma das últimas vezes que a gente se viu nos Estados Unidos, estava a Adriana Lima, Romero Brito, Fat Joe naquele gala de Miami. Que eu levei o Naldo. 2013, levou o Naldo Bene, cara, que tava no auge. Fiz o primeiro show dele internacional para ajudá-lo, né? Eu lembro. E ali eu apresentei, quer dizer, a Adriana também não conhecia o Romero muito bem. E o Romero é um cara incrível. E querendo ou não, o Romero, ele acaba caindo numa coisa que eu vejo muito em você e também vejo em Jesus Cristo, que é, cara, Jesus Cristo fez milagre em todas as cidades que ele passou no Oriente Médio, menos uma. Qual? Jerusalém. Não. Qual? Ele não fez milagre em Nazaré, que é a cidade dele. Nazaré. Tá? Ele não fez milagre na cidade dele. Entendeu? Então, o que eu vejo é, você é ultra respeitado por seus clientes nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio, os sheiks lá, teus amigos. Só que no Brasil, o nego meio que te pisa assim, meio que fala, o Pierre é mó não. E o Romero Brito também. O Romero Brito é o maior artista do Brasil, respeitado mundo afora, só que no Brasil, Romero Brito. Cara, incrivelmente, tem um conceito que fala sobre santo de casa não faz milagre. Tá. E o outro que diz que a intimidade demais gera descrença. Pro medíocre. Tá. O que acontece é que o Brasil não tem a linguagem correta. Não tem uma frequência. Ainda, Tá. Entendeu? Tá. Quando eu falo de nível, aí você vai pensar que nível é nível hierárquico. Mas não é. Ele é mais frequencial. Você fala um tipo de linguagem que o Brasil ainda não percebe. Tá começando agora a perceber. E é por isso que eu tenho muito hater. É isso. Entendeu? Mas você faz de uma forma escrachada que as pessoas não sabem distinguir o que... Inclusive mulheres, né? Eu já vi mensagens lá de mulheres, pé da vida contigo, porque elas não conseguem entender que aquilo é uma brincadeira ou não. Porque se tornou tudo muito sensível a internet. Entendeu? Tudo é muito sensível, tudo é muito, sabe? Politicamente correto. Antigamente a gente brincava com coisas, imagina, sabe? É como te chamar de negão agora. Então alguém vai falar, nossa, que era racista. E eu te chamo de viado. Entendeu? As pessoas acham que viado. isso... As pessoas têm uma coisa estranha com isso, entendeu? Entre tratar sério aquilo que é brincadeira. Mas tratam de brincadeira aquilo que pode ser sério. Entendeu? Então, Mahatma Gandhi resume o que a gente vive hoje em países de terceiro mundo. Primeiro eles te ignoram. Depois eles riem. Depois eles brigam. E aí você vence.
Entendeu? Então, por quê? Porque ele passou por isso. Mandela passou por isso. Não à toa a história dele, né, se tornou assim, definiu ele até o final da vida dele. Entende? Então, assim, tem muitas personalidades mundiais que se tornaram ícones do mundo em seus segmentos, em suas batalhas, porque eles não foram compreendidos. O Steve Jobs falou muito isso. Você, o louco é aquele, não lembro muito bem a frase, mas o conceito era esse, ou seja, o que difere o louco do gênio é a realização. Entendeu? Quando você realiza, você para de ser louco. Entendeu? Então, assim, quem consegue ler na minha frequência de comunicação, entendeu? Consegue ver o seguinte: existe algo incrível aqui que é único. Entendeu? Por outro lado, pessoas que são regulares, elas não conseguem compreender nessa frequência, elas só percebem, elas só entendem, mas não compreendem, porque não tem acesso. Como eu sou inacessível nesse sentido... Isso é inacessível, é verdade. As pessoas não conseguem acessar. E não faço isso, nem esse podcast, inclusive, é para isso. Estou fazendo porque você é meu amigo e já me pede só tempo, entendeu? Eu faço muito mais para poder levar uma palavra e ajudar e transformar uma pessoa com essa palavra, porque eu vejo que é a única pessoa que eu acredito de fato que está fazendo um trabalho, porque eu fui o treinador dessa pessoa. Entendeu? Então, por ser teu mentor, já há anos... eu me sinto à vontade de falar com propriedade. Entendeu? Que isso é possível. Entende? Então, é mais uma forma de tentar ajudar. Se um dia eu vier a fazer isso, né, vai ser muito mais para ajudar o empreendedorismo brasileiro e tentar ajudar o Brasil a se posicionar na esfera global em termos de novidade. Ou seja, possibilidades, oportunidades, realizações. Entende? Então, assim, como levar o Brasil a realizar mundialmente? Subindo respeito para reputação, para credibilidade, passando as conexões de colegas para amigos, para irmãos. E tudo que você falou agora está se entrelaçando, Ou seja, realizar com quem é irmão, que tem credibilidade. Então esse é o meu objetivo. Não preciso mais de grana, você sabe muito bem, não preciso mais de reconhecimento de mercado, mas é uma forma de ajudar o Brasil a crescer, né, num nível em que eu acredito, né, e por isso fui reconhecido por isso. Através de, enfim, medalhas e situações que aconteceram no Brasil, que até hoje eu tenho um projeto, né, realizando. Não é muito, né, só o meu cliente, né, 20% dos meus clientes são os seus clientes são mais fora do Brasil do que no Brasil. Por causa da linguagem. Entendeu? Os árabes, eu tenho uma relação muito grande, o ministro do Turismo, Comércio e Marketing e eventos do Dubai. E o Bahrein também é tipo coladão contigo. O Bahrein, Crown Prince do Bahrein, é muito amigo meu. Conheci através do Mário também. Sheikh, Príncipe é Sheikh. É o His Highness, né? Ou seja, ele é o Crown Prince do Bahrein e é presidente da Bahrain Petroleum Company. Até tem um post meu de uma gravata, ele me manda sempre presente todo mundo. Tô ligado, Mr. Pierre, Dear Pierre. Então, são amigos que a gente vai, obviamente, colecionando na vida e trazendo. Então, assim, se eu ligo pra alguém hoje em dia, e esse é o diferencial, a pessoa atende. Entendeu? Credibilidade, é que passou aqui. É um tipo de crédito, é um tipo de valor intangível que as pessoas não têm. Então, quando você vai relacionar com um bilionário, e há um tempo atrás tinha um menino que ele trabalhava na Forbes de Nova York, depois ele foi para Startse. Parceiro meu, Ricardo Jeromel. E ele me perguntou na época, ele foi escrever algum livro e tal. Bilionários. Foi o que, meio que me deu o start pra eu escrever Hackeando Tudo. Pois é. Eu até citei ele no Hackeando Tudo. Cara, que mundo pequeno, mano. Pois é. E o Jeromel, eu conheci ele através do filho da carta editorial, não, aliás, da editorial Perfil, que é a dona da Caras na Argentina. Tá. E ele trabalhava também na Forbes em Nova York. E aí ele me pediu coisa, falou, cara, você conhece muitos bilionários, como é que é e tal, porque ele não tinha relação com o bilionário. E como é que é, Pierre? E como é que eles interagem e tal. Uma das coisas que eu falei pra ele foi o seguinte, e ele usou isso pro livro dele, obviamente, se você é de verdade, ou seja, de verdade mesmo, se você fala na cara se alguma coisa está errada, entendeu? Você tem muito mais valor do que fakear coisas. Por isso que você vê, nem relógio eu uso, não tem marca, você entendeu? Não porque eu quero que, na verdade, o meu conhecimento sobreponha a imagem. Entendeu? Por isso que quando perguntam assim, Pierre, o que você traz pra mesa? Eu falo, eu trago a mesa. Entendeu?
Porque quando a gente fala de discussão de empresa, de reestruturação, ou de branding, ou de investimento, eu sei como fazer uma revolução Pra evolução. Para evolução. Entendeu? Revolução a coisa que mais me amarra também que você fala, revolution To evolution. to evolution. Entende? Então, as pessoas não estão preparadas para isso. Mas quando eu falo, as pessoas realmente mudam nesse sentido por conta do conteúdo que elas nunca ouviram. Às vezes é tão Você óbvio. estupra o cérebro das pessoas que eu apresento. Eu boto amigo meu, mentorado meu na frente do Pierre, as pessoas vazam assim, ó. Tipo, estuprado o cérebro dele, tipo, mindfuck, sei lá, Foi a conversa que a gente teve com o Kaiser também. Com o Kaiser, mano. O Kaiser Com o ficou... Pyong também, né? Pyong foi outro Asher, o judeu nosso amigo. Todo mundo assim, ó. Estuprou o cérebro do cara. Tanto que ele estuprou o cérebro do cara, porque... Vamos lá. Não sei se vocês lembram, o Kaiser. Kaiser antes do Pierre. Não, o Kaiser é um cara, assim, tem um potencial incrível. O cara é brilhante. Depois escuta o podcast do Kaiser lá. O Kaiser tem um tipo de... Não só porque ele é de Governador Valadares, que é um exportador de brasileiros para os Estados Unidos e vencedores. Eu conheci, por exemplo, um cara que começou lá como gari, era mendigo, na verdade, em Nova York, depois construiu uma empresa de conserto de calçadas. Certo. E ele refez o Central Park. Caraca, brasileiro. De GV? De GV. E eu conheci também outras pessoas em outras situações, como, por exemplo, empregadas domésticas. Entendeu? Então, por conhecer, você já sabia a linguagem e o padrão do Kaiser, do crescimento dele. O Governador Valadares exporta líderes mundiais. Você entendeu? Eu não me aderi... Olha, sinceramente, assim, os líderes, eles são micro-líderes. Só que a micro-revolução gera uma macro-revolução. Então não pense, porque se você pensar dessa forma, você não consegue compreender o que aconteceu com Hitler. Porra, aí já você tá levando lá pra outro... São padrões. Entendeu? A micro-ideia se torna uma grande ideia. Coincidência, padrão. Tá. Entendeu? Então você gera um padrão através do que aconteceu no mundo. Se você obviamente, estuda história, né? Eu também estudo bastante a parte de religião, desde o Concílio de Nicéia, como te expliquei, né? Da criação do cristianismo e tal. Jesus, Deus, né? Entendeu? Então, assim, qual que é a definição que os caras fizeram no passado e como isso repercute até hoje? Entendeu? Então, ele tem um padrão interessante e parece que ele é imparável. Entendeu? Ou seja, nada vai parar o Kaiser, na minha percepção. A não ser que ele se torne medíocre no meio do caminho, ou estúpido. Ele nunca foi, entendeu? Medíocre. Que eu acredito que não. Ele é um cara de programação, ele é programador nativo. E o pensamento dele é muito estruturado. Pensamento estruturado por conta da programação. Provavelmente ele vai ter muito sucesso. Obviamente, se a gente fizer algo junto, ele vai ter muito sucesso mesmo. É verdade. Entendeu? Porque é uma outra força, né? É claro. E assim, a gente trocou aquele dia lá no escritório dele. 1 hora de ideia. Ele aposentou ouro, aposentou o óculos dele, acabou aquelas roupas palhafatosas de bicheiro, aqueles cordões que ele usava, virou minimalista, ainda comprou um chapéu igual o seu. Então, tipo, ele parece outra pessoa, entendeu? A atitude dele... E ele meio que parou de se importar realmente com o comportamento do bilionário. Ele parou de se importar com a imagem porque ele traz a mesa. Mas sabe o que é interessante? Ele não mudou. Ele só se revelou o que ele realmente é. Entendeu? Então ele se escondia atrás daquilo, então? Óbvio. Do carro chique, do avião, não sei o que, ele se escondia. Tudo que ele não precisa, entendeu? Mas não só ele. Ele é parte de um padrão existente que é antropológico, psicológico e sociológico. Entendeu? Então ele é muito mais do que aquilo. As pessoas não conseguem nem compreendê-lo, quiçá entendê-lo. Só percebem. Entendeu? Porque pessoas que buscam dinheiro, eles encontram outra coisa no Kaiser. É a mesma coisa que acontece com você. As pessoas que vêm a mim procurando só networking, eu vou lá e reestruturo a empresa e participo da empresa e a gente faz muitos milhões juntos por conta disso. Entendeu? Então é muito diferente. Topo do iceberg. É muito diferente atuar nesse campo, entendeu? Porque quando você revela alguém que já tem potencial, ele se transforma e evolui 3, 4 vezes acima daquilo que ele estava pensando. O voo dele se torna maior, mais alto, entendeu? E a estrutura dele se torna mais pavimentada, entendeu? A estrutura se reforça, porque ele tem muito mais confiança. E ao não usar esse tipo de roupa, com não sei o que, relógio e tal, você não fica preso a questões materiais. E aí você se liberta. Ou seja, a religião, ela pode escravizar, ela pode aprisionar, a fé, ela liberta, e a esperança, ela escraviza. Entendeu? Religião.
A religião aprisiona. A fé liberta. E por que a esperança escraviza? Porque na esperança você vai fazendo, Tem muito mais gente na fila para jogar na Mega Sena do que na fila para fazer um curso com o Thiago Reis. Entendeu? As pessoas querem partir para o furo, não quer a furadeira. Tá. Entendeu? Eles querem o resultado, mas não querem trilhar. E o mais gostoso entre o objetivo e a conclusão é o processo. Entendeu? Que é isso que você... Que é quando eu falei mais cedo sobre isso. Quando você tem a jornada que você faz mundial, ou que eu faço mundial, em vários países e tal, e a gente tem... eu não sei quantos países já foi também. 7, 9, né? Eu fui para 71 países, tá vendo? Então, assim, é diferente porque a gente está vivendo um tipo de vivência, de experiência internacional que é impossível alguém viver. Então é muito mais fácil pagar porque ele vai pagar o condensado. Qual é o sucesso do 12 minutos do livro? Livros de 300 páginas resumidos em 12 minutos, só os pontos. É isso. Qual é o diferencial dos cursos? Porque os cursos te levam, não que acúmulo de conhecimento... A pessoa foi lá e fez e compartilha só o que é bom. Mas não que o acúmulo de conhecimento gere sabedoria. Pelo contrário. Entendeu? É que você tem um tipo de mentoria. Olha, o acúmulo de conhecimento não necessariamente gera sabedoria. Entendeu? Ou seja, você estudou e fez pós e tal, você pode receber menos grana do que o Ryan. Entendeu? Por quê? Porque não é o acúmulo de conhecimento. É a meritocracia à frente da aristocracia do diploma. Entendeu? Ou de vários diplomas em si. É realizar, é ser para ser, não dizer que é para ser. Entendeu? Então a gente vive isso hoje. O Brasil está liderando isso no mundo. Talvez seja a maior revolução se as pessoas certas compreenderem e adquirirem esse conhecimento através dos mentores corretos. Entendeu? Por isso que é importante saber com quem você está fazendo o curso. Porque aquele cara vai mudar o teu DNA. Aquele conteúdo vai te mudar pro bem ou pro mal, de uma forma eficiente ou eficaz. E de preferência alguém que já chegou onde você quer chegar e principalmente e matou a cobra e mostrar o pau. Principalmente. Então assim, qual que é o meu processo quando eu tenho um projeto? Imagina que aqui o objetivo é que é a conclusão. Eu adiciono inteligência, estratégia, logística. Então eu chego mais rápido ao objetivo, com menos recurso, entendeu? E com menos esforço. E foi aí que você fez com o Uber no Brasil, com o Spotify no Brasil? Exatamente. Ou seja, eficiência para eficácia. Então o conteúdo online é eficiente. Eu consigo transformar ele em eficaz. Por isso que eu sou o último recurso de qualquer mentoria existente no Brasil. Entendeu? Mas não falo isso com egocentricidade. Não, mas é verdade. Eu falo só porque, às vezes, a verdade dispensa enfeites. E eu sei do que eu tô falando, entendeu? Ninguém ali faz reestruturação ou branding ou faz investimento em pessoas, marcas e empresas da forma como foi feito. Entendeu? Agora, é muito mais de somar do que rivalizar. Entendeu? Eu sou uma ponte. Eu sou alguém que vá e some e a gente evolui. Entendeu? Você soma e você some, porque você fica no background mesmo. Eu quero que quem esteja comigo suba. Entendeu? O meu mercado é diferente. Por isso que, por exemplo, a gente jamais vai conflitar, porque são palavras diferentes para níveis diferentes. Mas não é nível, de novo, não é nível só hierárquico, é frequencial. Entendeu? Chega um momento da vida ou do curso dos teus mentorados, por exemplo, que eles precisam de algo a mais. Porque se eles estão com uma empresa e a empresa fez 1 milhão ou milhões, como é que eles vão fazer 100 milhões? Entendeu? Ou dobrar aquele faturamento. E aí eu não posso ajudar porque eu nunca cheguei aos 100 milhões. É isso. Entendeu? Só que eu já ajudei empresas a chegarem. Tanto que o projeto agora com esse meu amigo Chevin Pishiver, esse cara é pica. que é o dono do Uber, do Airbnb e tal, e é um amigo pessoal meu, né? Iraniano, né? Chevin, de família iraniana, imigrante. Los Angeles. Imigrante, não, Nova York. Ah, o Chevin é Nova York? Tá. Então, e do outro lado tem o Ron Burkle, que é o cara mais rico da Califórnia, que é dono também do Airbnb, enfim. O que você imaginar, Barnes Nobles, Relativity Media, tem time de hockey, enfim, ele é muito gigante. Esses dois montaram uma empresa com Usain Bolt, chamada Bolt, que são os scooters. Só isso é um projeto bilionário pro Brasil, e quem faz o leading sou eu. Você entende? Então por que eu cheguei nesse nível? Agora, você viu o e-mail, né? O que dizia? My go-to guy, I trust him, man. Entendeu? I'm the go-to guy. Por quê? Porque no Brasil é difícil você confiar nas pessoas. Entendeu? Eu já quebro essa objeção. Cara. Verdade, aquele negócio do árabe, do judeu e do militar que você falou. Exatamente. São as 3 principais comunidades que se respeitam porque eles respeitam quem está dentro da comunidade. Lealdade. É lealdade. Leão. Arquétipo do leão do PR Tomé de Souza, Cato Tomé de Souza.
test É strategy. por conta disso, porque você, nas leis do networking, você precisa respeitar isso. O Você é judeu tem a responsável. comunidade. O árabe tem lealdade. Ah, porque se o cara faz Ele merda, morre. ele morre. Não tem corrupção. Não tem, vou comprar. Isso não existe no mundo árabe. Por isso que eu me dou tão bem. Por Tem isso que negociação de preço e tal, tem Sim, aquela sim. barganha, mas realmente não tem corrupção, verdade, não tem. E por que 80% dos meus clientes são de fora? E dos projetos que eu faço são de fora? E só 20% são do Brasil, porém, relacionado com alguém de fora. Ou relacionado com alguma tecnologia. Frequência também. Você entendeu? É linguagem. Mas e o militar? Mesma coisa. O militar, ele tem um tipo de respeito porque a família dele ou veio daquilo, então ele foi criado com valores diferenciados. Meu pai é militar e todos os amigos do meu pai são militares, e meu avô era policial militar da Guanabara, que era o estado do Distrito Federal, então, tipo, militar E mesmo. por que você acha que a gente se gosta tanto? Disciplina, verdade. Entendeu? É. E valores. Valores. Entendeu? Porque o problema é o seguinte... Lealdade também. Lealdade. O que a gente vê é o seguinte, a minha família também de Souza, ela, enfim, primeiro governador do Brasil, fundador de Salvador, né, trouxe a maçonaria para o Brasil, né, a minha família inteira veio disso, mas eu preferi montar uma fraternidade, que é a Casa Tomé de Souza, com 700 membros em 34 países. Por que isso? Porque você respeita lealdade, você respeita o seguinte, eu posso errar com você, mas a intenção do meu erro nunca, jamais poderá ser ruim. Por quê? Porque o momento que alguém erra com você com a intenção ruim, você descobre um inimigo naquele que você pensava ser amigo. Entendeu? Então, toda vez que alguém errar com você com a intenção ruim, você vai descobrir um inimigo. E não adianta perdoá-lo, porque ele vai errar de novo, de novo. Ele tem um desvio de valores. É como se fosse um erro do DNA da pessoa. Não adianta tentar salvar, porque ela vai errar com você sempre. Ah, e Entendeu? é por isso um que você padrão. recusou as pessoas da minha rede que foram direto pra você. Não por isso, mas assim, é porque eu respeito hierarquia e lealdade. Você entende? Então, assim, eu não trabalho por dinheiro, você sabe muito bem disso. A última coisa que eu pergunto é dinheiro. Eu quero muito mais saber em quem eu estou investindo, porque eu colocarei credibilidade na pessoa. Eu vou fazer branding Muito mais dela. do que o seu tempo, é a sua credibilidade, porque o seu nome tá atrelado àquela Exatamente. coisa. Você é responsável por quem você traz no círculo. Exatamente. E meio que por isso, a gente ficou... Você me aumentou há 10 anos, mas a gente ficou afastado, porque eu senti que você não estava... Eu não estava pronto pra eu entrar no seu círculo, porque eu era aquele bafarrão. Exatamente. Por quê? Às vezes nós somos as E se pessoas... eu fizesse merda, ia cair em você. Exatamente. Às vezes nós somos Agora eu as tô pessoas... entendendo, filho. É viagem. Às vezes nós somos as pessoas certas No momento errado. E às vezes nós somos as pessoas erradas no momento certo. E existe um timing. E é o que eu te disse quando eu te reencontrei há um tempo atrás. Ryan, você mudou tanto Que eu preciso saber quem você é de novo. que você precisa me mostrar quem você é de novo. Entendeu? Então a gente precisa evoluir com o processo e às vezes não julgar uma pessoa só numa primeira etapa. Até porque as células mudam num corpo de 7 em 7 anos. Óbvio que a gente muda nossos costumes de 7 em 7 anos também. Então é possível que a gente tenha que se reconhecer novamente. Porque o próprio corpo faz isso. Entendeu? A própria célula faz isso. Entendeu? Então é realmente preciso dar, às vezes, o braço a torcer num conceito que você tem para reconhecer de novo e você se reinventar. Era o que o Raul Seixas falava sobre eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada Entendeu? sobre tudo. E o que Charvin dizia, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que é flexível, que é adaptável. Darwin. Shervin é seu amigo. Entendeu? Iraniano. Então Darwin tinha essa percepção, por quê? Né? A família dele todo final de semana fazia encontros com temas diferentes, psicologia, enfim, medicina, né? Artes. Então ele cresceu pensando de uma forma diferenciada. E é o que eu acho que é prudente levar isso, né, com a gente na vida. Caraca. Monstro. Caramba. Falamos, hein? Falamos, a gente meio que se perdeu na tua biografia. Eu queria trazer um pouco, voltar a fita da sua experiência na Nigéria, cara. Então, lá, tipo, lá você fazia o quê? Tipo, você então, lá, lidava com postos de petróleo. Lá a gente negociou blocos de petróleo, minas de bauxita, de ouro e tal. Mas isso é chamado commodity, né? Então, assim, essa área de commodity foi parte do que eu tinha dentro do projeto junto com o governador. Mas a parte disso, você tem também uma história muito legal do social, que é o que me levou a não querer mais isso. Então, na verdade, até 23 anos eu tinha essa ideia de querer ganhar muito dinheiro. E ganhei muito dinheiro lá. Ganhei muito dinheiro. Papo de $100 mil, né? Muita grana, muita grana. E era cash. Cash, entendeu? Só que quando você mora fora,
aquilo te muda, porque eu vi, dizem que quando você pisa na África, você jamais deixa a África. E eu vi isso de uma forma diferente. E é por isso que eu não quero pisar na África subsaariana. Ainda não tô mentalmente preparado. É onde eu vivi. Eu não tô mentalmente... Cara, já foram 78 países, só um africano. Eu não tô mentalmente preparado para tomar esse choque. Ali foi pesado. Então ali eu mudei minha ideia muito pro social. Eu já tinha feito social antes, né? Quando eu saí da Argentina, levei raves, né? As festas raves pro Brasil, né? Só que o problema é que, assim, no sentido de você trabalhar o social ali, como eu trabalhei com inclusão digital e tudo, eu comecei a ver pobreza e miséria. E aquilo mexeu comigo demais. Tanto que eu saí, eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu fiz foi chegar no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, e tomar água do banheiro, assim, porque até minha água não tinha, era uma água com gosto de óleo na Nigéria, entendeu? O pão, a prensa prensava um mosquito da malária. Então, assim, era um negócio, isso em altíssimo nível, mas mesmo esse nível, né, eles que sentam no chão e comem botando a mão no dedo e tal, é um quesito de higiene que não é compatível com a cultura brasileira, por exemplo. É muito específica. Mas cada povo, né, tem a sua cultura. Então a gente acaba respeitando e aprendendo e tal. Tanto que eu aprendi naquele tempo Hausa. Né? Hausa é a linguagem do meio da Nigéria para cima. Então você tem Hausa, colonização inglesa, e você tem Yorubá, colonização francesa na Nigéria. Mais 350 dialetos. Então quando eu encontro um nigeriano e eu falo Yayakaki, Abuki, eu tô falando Hausa com eles porque eu fiquei tão imerso à cultura e meio até depressivo nesse sentido de ver o que estava acontecendo ali, que a abundância de dinheiro que eu tinha, eu acabei, enfim, te revelei um pouco, acabei até deixando por lá, porque eu preferi realmente construir uma nova história, mas totalmente minimalista, onde eu não precisava ter tantas coisas na minha vida, entendeu? Enfim, de lá eu mudei, é por isso que até hoje eu visto que eu visto, da forma, enfim, como eu sou, né? A gente traz nossas cicatrizes de batalha, né? Verdade. Outro capítulo legal que eu gosto da história do Pierre Tomé de Souza esse vídeo circulou no YouTube, viralizou no YouTube, tava você com aquela cara sorridente assim. Will Smith com o Naldo. Então, isso aí foi o seguinte, o Will foi pro Brasil. Você já conhecia o Will Smith? Já conhecia. E o Scott Sardinha, que é o cara que trabalha com ele, é um irmãozão meu também. E assim, ele falou, Pierre, vou estar no Brasil e tal. Ele foi com o Kanye West e com a Kim Kardashian. E aí lá, eu falei, Naldo, eu sempre que ajudei o Naldo, não ganhava, né, um X, depois foi para Y muito rápido, entendeu? Por conta desse tipo de ação. Depois a gente fez o primeiro show dele internacional em Miami. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, a conexão, eu falei para ele, vem comigo que a gente vai lá. E ele não queria ir e tal, tava até o Beto Gatti, tava começando. Fotógrafo, tava começando na época. E é um outro projeto interessante. E assim. É um cara que você investiu também, tipo, sim, você investiu no projeto Beto Gatti, pessoa física, tipo. Exato. Eu era um cara com um talento que até hoje é incrível, ele é artista, porra, é um fenômeno, né? Mas enfim, no caso do Naldo, eu falei, vamos lá, porque vai dar certo e tal. E aí fomos tomar café da manhã. No Fazano, com o Will Smith. E aí, depois veio a Kim Kardashian, Kanye West, a gente falou ali no café da manhã. Depois eu falei, Will, se você fizer isso, a gente vai converter de uma forma incrível. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho, cara. Ele, vou confiar em você. Aí ele subiu, trocou de roupa, em seguida a gente subiu, e aí já começa desde o elevador... É verdade, filmando assim... o Beto filmando. O Naldo conhecendo o Will Smith, aí o bloco lá embaixo, lá a galera pessoas gritando a música do Naldo e o Will Smith assim, caraca, mano, quem é você? O interessante é o seguinte, ele tinha uma rejeição muito grande, as pessoas não queriam aceitar o Naldo de forma alguma. O que eu fiz? Eu falei, vai ser dessa forma? Maravilha. Então vamos fazer assim, assim, assim. Então o que eu fiz? Eu criei essa situação... Disruptivo pra caraca. Foi disruptivo pra caramba. Porque pela primeira vez, um funkeiro estava sendo reverenciado. Então quando todo mundo começa a cantar 1, 2, 3, 4... São 50 mil pessoas cantando. O coadjuvante era o Will Smith. Você entendeu? Porque a música era do Naldo, então o coadjuvante era o Will... Tanto que a reação do Will Smith ficou assim, tipo... Não, e ele postou pra 42 milhões de pessoas isso, entendeu? E embaixo do apartamento tava o Kanye West com a Kim. O Kanye West com a Kim Kardashian, entendeu? E filmando, ou seja, a gente tinha uma bolha ali que foi só pra enaltecer realmente o que estava sendo feito. Depois eu meritocracia sobre aristocracia de meritocracia e networking, a força do networking. Então, the power of networking é assim. Depois o que eu fiz?
Um grande irmão meu, Antônio Camarotti, que é Da o Forbes? publisher e CEO da Forbes e da Billboard. Ah, esse eu não sabia, não. Da Billboard no Brasil. Então, eu falei, o Camarotti, que é um irmão meu, realmente assim, eu gosto demais dele, é um puto empreendedor, é um cara de uma visão incrível, e ele é chiquérrimo, porque conhece muito do mundo realmente, em altíssimo nível. Mas tudo bem. Eu falei, o Camarotti, eu tenho aqui o Naldo, entendeu? E eu acho que a gente deveria fazer a capa da Billboard com um funkeiro. E o style vai ser feito pelo Christian Digier, Ed Hardy? da Ed Hardy e da Van Dutch, dos bonés Van Dutch, que era um cara, assim, incrível. Ele faleceu há 3 anos atrás, mas era um irmão que eu ficava na casa dele, até levei o Beto, né, pra ficar também comigo. Eu usava muito Ed Hardy na faculdade. Demais. Cara. Então, assim, o cara também que entrou com $500, tem um livro dele, né, que é o American Dream. Então, ele entrou com $500 também, fez a história dele, $150 milhões. Sabe, um cara incrível, amigo do pessoal do Michael Jackson, Britney Spears, várias pessoas iam na casa do cara. E ele fez o style do Naldo pra capa da Billboard. Uma primeira vez, uma ruptura também dentro da Billboard. Nunca um funkeiro foi capa da Billboard. Entendeu? Então, assim, é uma história que foi criada depois do show internacional dele. São projetos que... Não, ele é um das centenas de projetos que eu fiz ao longo desses anos que eu atuo, mas é uma construção, entendeu? Tá. Ou seja, o que eu tô te falando aqui, o legal é que você sabe muito bem disso. Não sei se a tua audiência vai conseguir assimilar, perceber, entender, compreender. Por quê? Porque, na verdade, tá tudo no meu feed. Entende? Tá tudo lá. E você vê em cada vídeo, vídeo do Kaká, e embaixo comentários. Não, o legal é o comentário de quem comenta das suas fotos. Você entendeu? Então, assim, pra quem tá vendo superficial, é que nem uma frase. Uma frase, na verdade, é a ponta do iceberg. Depois você vem com um conceito. Depois você vem com todo um conhecimento aqui embaixo. Isso é a sabedoria. Entendeu? Então, ou seja, quem só compreende... quem só consome a frase que as pessoas falam... faz a percepção ainda. Não tá nem... É o começo, entendeu? Ou seja, passar para você é passar para entendimento e início da compreensão. E aí a compreensão é uma linguagem onde já pessoas de muito sucesso já tiveram cicatrizes na vida e que conseguem traduzir isso de uma outra forma. Por isso que as pessoas que mais têm grana no mundo e mais têm sucesso no mundo são pessoas que não usam marca, são pessoas que não usam... sabe, às vezes tem relógio. O que você falou que eu falei? O paciente passou na Harrods hoje e eu olhei o vitrine da Rolex. Eu perguntei pra ele, Pierre, qual o próximo Rolex? Aí o que você falou pra mim? Primeiro eu falei que ele não precisava. Não precisava. Ele falou, não, você não precisa disso, você tem que focar na tua operação, na tua empresa, no teu império, no teu processo. Esquece o Rolex. Inclusive, e a segunda coisa, vende esse, porque você não precisa disso. Entendeu? Às vezes é um tipo de ganho, mas é que nem ter sucesso. Quando você tem sucesso, sabe o que acontece depois? É que nem o gozo. Nada. Entendeu? O sucesso, quando você chega lá, ele dura alguns segundos e você fala, ok, qual é o próximo objetivo? Por isso que... É igual gozar mesmo. Entendeu? Aí o pessoal fala, a mulher mais bonita do mundo, cara, depois que você goza, é tudo igual. E o que fica é o amor por aí, beleza. É isso. Quando você ama a pessoa, depois que você goza, você gosta da companhia dela ali. Mas por que esse é o amor. Mas por que você gosta? Porque o amor é o gostar intensamente com sentido. Você sabe por que você gosta do riso da pessoa, da companhia da pessoa, de quanto ela é afável. Você entendeu? Mas isso, olha, Maria Clara. Mas é por isso que os árabes andam de mão dada um com o outro. É por isso que o italiano e o argentino se beijam. Rosto, Por quê? Porque é possível amar outro homem, sim. Porque o amor é o gostar intensamente com sentido. O que é paixão? É o gostar intensamente sem sentido. Você não sabe por que você gosta daquela mulher. É o gozo e aí acabou... E você ainda quer a pessoa. Só que você não sabe por quê. Entendeu? Como tudo é baseado em interesse, a vida é baseada em interesse. Se você não come, o que acontece? O corpo te dá dor para falar, precisa comer. Ou ele te enfraquece. Por quê? Porque ele enfraquece para poder aquecer aqui, aliás, aquecer não, fortificar o centro, que é onde tem os órgãos. É a principal função do cérebro. Entendeu? Ou seja, sistema límbico e neocórtex, eles fazem isso automaticamente. No frio, onde fica gelado? Pé. Pontas. Ponta do... Por quê? Porque ele precisa aquecer o centro, o núcleo. Entendeu? Então o corpo, ele é muito expert em fazer isso. Entendeu? Então, a relação com o outro, com o próximo, é exatamente da mesma forma.
Você precisa encontrar aonde é importante e o que é prioridade para você poder ter uma relação saudável, entendeu? Caraca. E de novo, Tô estuprado no meu cérebro de novo, viu? um outro tema, né? Caramba, Pierre. E aqui, cara, Londres? Por que você gosta tanto de Londres? Eu gosto de Londres A gente porque... tá num bairro brabo, cara, em Queensgate. O Palácio, o Museu de História Natural tá do outro lado da rua. Aqui, Buckingham tá no fim da rua. E do outro lado também tem o Victoria e Albert Museum, que tem, enfim, várias exposições. Estava o do Salgado, né? Que é um brasileiro também, fotógrafo e artista, Sebastião Salgado. Estava ali também há um tempo atrás. A gente tem muita cultura aqui. Prefiro muito mais Nova York, obviamente. É mesmo, você fica no Central Park South, Nova York. Brabo. Aí eu diria que é um nível acima disso daqui, tá? Depende, porque a escassez aqui é muito grande. Lá você tem mais... Tem muito apartamento, é verdade. Apesar de, assim, você ter posicionamento muito interessante, porque é diferente do Central Park, mas aqui você tem escassez. Ninguém compra mais aqui, entendeu? Por exemplo, quantas pessoas conseguem acessar um conteúdo... Aliás, um conteúdo como esse agora que a gente está falando. Sabe quantas pessoas conseguem acessar isso? Pouquíssimas. Entendeu? Eu aposto que esse não vai dar tanto hit quanto deu do Gordinho do Camarão. Mas não precisa, porque a gente tá falando uma frequência, tipo frequência de baleia. Entendeu? O humano não vai entender. Entendeu? É uma coisa meio alienígena. Mas com certeza, quem converter disso aqui vai saber o tipo de linguagem que está sendo falado. E vai te encher o saco no inbox pedindo ajuda, pedindo mentoria. Que não vai adiantar. Tem que vir pro papai primeiro, pra ir pro mentor do papai. Não se esqueça de quem te trouxe pra ou vai por indicação. Eu nunca trabalhei sem indicação, por isso que eu não faço promoção. Não, mas querendo ou não, eu estou começando a dar isso. Porque, tipo, hoje em dia o Mastermind só entra recomendado por alguém de dentro. Óbvio. Porque senão a qualidade do grupo cai e entra um cara mal intencionado ali e acaba com a família, entendeu? Então, hoje em dia, eu abri mão de, por exemplo, sempre quando alguém traz alguém top, a pessoa ganha porcentagem. Mas não só isso. O intangível é o seguinte. Assim como a primeira introdução que você fez, você vai subir até ter credibilidade e ter créditos de tantas vezes que você conectou, que é o que eu tenho, né? Eu tenho um laço de mais de 10 anos fazendo isso. Da mesma forma, quando você apresenta alguém para o A para o B e aquela pessoa fez um problema, você perde a credibilidade. A segunda pessoa que você fizer isso, você vai perder reputação. E a terceira pessoa, você vai perder o respeito e eles te tiram do círculo. Entendeu? Então, o meu diferencial, e o diferencial que eu vi, ou seja, um padrão que eu vi... Eu já fui chutado do círculo por causa disso. Óbvio, inclusive do meu. Por quê? Porque a gente tende a não gerir, talvez, o nosso novo eu. E as pessoas não compreendem, e isso é muito certo. Aquilo que te trouxe até aqui, não necessariamente é o que te vai levar ao próximo nível, ao próximo estágio da vida. Então é importante saber o que você está fazendo, com quem você está fazendo, com qual intenção e qual é o objetivo. Entendeu? Isso é importante para você poder congregar com as pessoas de nível superior e de frequência certa que você quer atingir. Cara, tô lembrando aqui, você falou, tipo, é por isso que... Porra, quando você trouxe seus amigos das branquelas, os Wayans. O Wayans. Você me encontrou. Verdade. Frequência diferente mesmo, verdade. Só que eu vi ali uma mudança. Você estava num momento de ruptura. Isso foi 2016. Você estava num momento de ruptura. Entendeu? Tava ali começando, verdade. Então o teu clique estava vindo. Então aquilo ali já me chamou mais atenção. E aí por isso a gente começou a desenvolver. Entendeu? Verdade. É por conta disso é que às vezes você dá um toque para saber se a pessoa ela fisga ou não. Entendeu? Em relações, por exemplo, às vezes as mulheres dão muito, os homens dão muito toque, só que a gente não compreende. Até o momento de perder, a gente dá mais valor, porque a gente perdeu. Entendeu? Então, às vezes, não faz sentido porque você não está preparado. Entendeu? Ou seja, pessoas certas em momentos errados, pessoas erradas em momentos certos. A mesma coisa acontece com informação. Às vezes você não está preparado e evoluído para receber aquela carga e aquele tipo de mensagem. Mas quando você evolui, você consegue compreender o tipo de linguagem, como se as pessoas estivessem falando em árabe ou, sei lá, em sânscrito, e você não consegue compreender porque aquilo não é uma linguagem sua. Fala em organização, fala em... Eu costumo dizer que se a pessoa tem um armário bagunçado, a vida dela é bagunçada. Sabe quantas vezes eu não fui assertivo nisso? 0. Se a pessoa tem um armário bagunçado, ela tem a vida bagunçada.
Se a pessoa tem o Instagram zoado, ela tem a vida zoada. Entendeu? Não adianta, você... É como um todo. Lembra que eu falei que compartilha o DNA? É por completo. Inclusive, eu vou até me estender aqui, a ética do século XXI, ela é pautada por um tripé. Ética pessoal, a profissional e a social. Ou seja, você não basta ser um excelente marido ou esposa e chegar no trabalho e roubar o teu sócio, sacanear um colega de trabalho. Da mesma forma, não adianta ser um excelente sócio e funcionário ou empreendedor, mas chegar em casa e bater na esposa, entendeu? Ou trair o marido, assim, o que seja. E o terceiro social? Não adianta nada você ser um excelente marido ou esposa, um excelente sócio ou sócia E tratar mal e tratar mal o garçom, o mendigo na rua. Você entendeu? Eu consigo às vezes saber num trejeito da pessoa, por linguagem corporal. Até indico o Alan Barbara Peace. Na maior Porque Bíblia... os homens fazem sexo e as mulheres querem amor. Não, na verdade é um livro amarelo que é a Bíblia da linguagem corporal. Porque de 100% da comunicação, 80% é feito por linguagem corporal, só 20% é feito por voz. E é por isso que eu tenho um módulo todo de linguagem corporal no meu curso de network. Exatamente, né? Entendeu? Exatamente, porque hoje em dia faz sentido. A tua condensação de tudo que você aprendeu nesses anos todos levou a você a criar coisas no teu inconsciente e trabalhar isso, expondo isso em curso. Mas por que foi feito isso? Porque primeiro fez sentido aqui. O pensamento precede a fala que precede a ação. Caramba. Profundo, cara. E aí, o que você quer da vida, cara? Tipo, você tem 36 anos, podia estar aposentado, podia estar vivendo em Mykonos. Por que você trabalha ainda? Por que você viaja ainda? Por que você está entrando nesses projetos aí? Você quer ser presidente do Brasil, é isso? Não, de forma alguma. Meus amigos me chamam de Kingmaker, né? Kingmaker? Porque como eu trabalho com lideranças e tal, eu vou continuar fazendo isso que eu faço, porque eu não trabalho, na verdade, né? É tudo muito prazeroso quando você faz com amigos. Então, a primeira coisa, eu aprendi isso com o Richard Branson. Cara, tu conhece o Richard Branson? Sim. Da Virgin? Sim, pô. E tava com a gente durante a Rio Mais 20, também em Nova York. E ele é sócio do Shervin Picheva e o Elon Musk no Hyperloop One, que é esse super train que conecta Los Angeles com Las Vegas. Então, como eu te falei, é um grupo de amigos específicos ali. Mas por quê? Ele disse o seguinte, uma coisa que eu compactuo demais com isso, é um outro padrão. Eu gosto de fazer coisas que realmente me trazem prazer, entendeu? Então, se eu não confio na pessoa, eu não vou ter prazer com aquilo. E coisas que eu faço são sinérgicas à outra. Porque networking é conexão, entendeu? É muito fácil você conectar pessoas que têm a mesma sinergia, entendeu? Tem a mesma vibe, porque aquilo se torna algo fácil de aderência. 1 mais 1 é igual a 3. Você entendeu? Então você cresce mais. E aí a maioria das pessoas não querem conectar uma com a outra. Eu tenho amigos que são amigos, não são irmãos. Aliás, eu tenho amigos que eu não faço negócio e pessoas de negócio que eu não sou amigo. Entendeu? Então saber diferenciar isso é onde você não peca. Tá. Entendeu? É onde você não peca. Então alguns amigos tiveram vários acessos. Entendeu? Por exemplo, quando eu levei Justin Bieber pro Brasil, que eu participei da turnê, né? Eu aprendi muito ali como vinham coisas também, enfim, que não eram, às vezes, para ser desenvolvidas, porque às vezes as pessoas, existem dois tipos de pessoas. O egoísta, na verdade, existe o egoísta compartilhador e o egoísta, aliás... Egoísta compartilhador? Desculpa. Existe, até me trunquei aqui, existem dois tipos de interesseiro. Tá. O interesseiro egoísta e o interesseiro compartilhador. Lembra que eu te falei sobre interesse? Que o corpo gera, a gente até fugiu desse tema, que o corpo gera um interesse, se você não come ele te dá dor. Certo. Se você não aquece ele vai e desliga as pontas. Por que ele faz isso? Porque tudo é baseado em interesse. Madre Teresa de Calcutá, na primeira entrevista que ela fez, a jornalista perguntou para ela: por que você faz o bem, Madre Teresa? E ela falou: eu faço o bem para me sentir bem. Gatilho da reciprocidade. Você entendeu? Então eu faço bem para me sentir bem. E tudo que eu faço tem a ver com prazer. Eu saí da depressão assim, fazendo bem, compartilhando conteúdo. Agora, e eu me sentia bem. Quais são os dois tipos de seres humanos interesseiros? Aquele que compartilha e aquele egoísta. Eu sou um compartilhador. Tem pessoas que não se conectam comigo porque acham que tem medo de apresentar fulano, cicrano, beltrano. E você vai passar. E eu vai passar. Só que eles não compreendem o valor que eu tenho. Logo, existe muito mais dele naquele medo do que em mim naquele medo. Você entende? Ele é muito mais, ele consome muito mais, ele vive muito mais aquele medo porque ele não é compartilhador. Porque um compartilhador compartilha com o próximo.
e juntas a gente soma. Por isso que 1 mais 1 igual a 3. Entendeu? Então esses eu já consigo, eu já compreendo ele, pego ele fácil só pelo padrão que ele me apresenta. E são pessoas que eu não faço negócio. Entendeu? Você, como é compartilhador como eu, o que a gente faz? Nós congregamos, nós relacionamos, nós trocamos. Entendeu? Então essa troca é como o princípio da sabedoria, que é o questionamento. Quando você questiona, você traz mais respostas para as mesmas perguntas. Logo, você evolui aquilo que se discute. O medíocre e o egoísta, ele causa problemas e brigas na discussão. Ele não evolui. Você entendeu? Então é fácil você descobrir quem é ou não egoísta ou compartilhador. Caraca. Estuprou meu cérebro de novo. Então você quer, tipo... Você sonha em fazer o que você faz para a sua vida. Eu tracei. Eu nunca fui CLT, como você fala, CLT. Eu nunca peguei empréstimo. Eu nunca recebi dinheiro público. Eu nunca tive emprego de carteira assinada. Engraçado que você não recebe dinheiro público e o caramba, mas você presta serviço para países, não é só, tipo... Sim. Arábia Saudita, Ryan, Itália, Kaiser, França. cada pessoa. Spotify, Uber... Eventbrite está em incorporação, mas tipo, você presta serviço para Arábia Saudita, para o Bahrein, para o Haiti, para a França. Dubai. E aí você não cobra. Eu não cobro. País para país você não cobra. Não, porque aí já quem opera nessa questão, por isso que eu tenho, obviamente, né, as comendas que eu tenho, né, medalha Tiradentes e tal, por conta disso. Ou seja, a Casa Tomé de Souza é uma organização fraternal com mais de 700 membros em 34 países. Mas por que isso? Porque são ex-ministros ou ministros, são pessoas, são bilionários, milionários, ou seja, é um grupo com outra linguagem. E aqui eu não faço a cobrança aqui. Agora, até essa strategy já é desenvolvimento de marcas, de empresas, de produtos, enfim, de pessoas, entendeu? É o outro braço. Então, jamais eu entrei no que foi governamental, porque eu não... Você tem ideia, quando eu recebi a medalha Tiradentes, eu recebi... ele é prefeito de Petrópolis, inclusive, o Bernardo Rossi. Eu recebi na salinha e não quis nem evento, porque você tem direito a receber um evento. Você não gosta de aparecer também, né? Eu falei, Bernardo, vamos ali na salinha, a gente tira uma foto, eu vou postar isso aqui. Muito obrigado, irmão. Porque a presidência da Câmara precisa, né, da Assembleia Legislativa do Rio precisa autorizar, tem que ter a votação entre todos os deputados e tal. Então eu recebi aquilo com o maior prazer, mas pelos esforços que eu estava fazendo com o Brasil. Entendeu? E é o que eu faço até hoje. Só que ninguém sabe, obviamente. A gente não promociona por trás dos planos. Sempre pelo backstage. Entendeu? Eu não sou um cara front stage. Engraçado que o próprio Eric, que ele faz um trabalho parecido com o seu, só que tipo 10 anos menos avançado que você, e ele também prega isso. Ele deixa os caras brilharem e ele pega o backstage. Mas esse é posicionamento, né? Ou seja, tem diversas ações, entendeu? O meu sempre é macro. Pro Brasil é macro, entendeu? Eu sempre evoluo a pessoa porque eu acho que juntos nós somos mais fortes. E é aquele ditado, né? Que obviamente é uma frase, que é um conceito, mas de todo um pensamento complexo. Se você quiser realizar, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Entendeu? Então eu sempre compartilhei, eu sempre evoluí. E assim, se eu sou o suprassumo do que eu consegui, porque eu criei essa vida pra mim... O rei do network. Se eu criei isso pra mim, né, como você me chama de rei do network, outros me chamam de kingmaker, né? Ou seja, por que eu sou kingmaker? Eles me chamam assim, porque eles sabem que se eu boto a mão, vira ouro. Se eu boto a mão, faz acontecer. Porque eu trago tecnologia, você vê, eu mesmo, você sabe muito bem, eu mesmo faço tráfego quando precisa, faço branding, posicionamento, então SEO, Facebook, essas coisas todas. Lançando o Uber no Brasil, a gente aprende, o Snapchat, por exemplo, eu aprendi muita coisa da matriz, do Silicon Valley. Você lançou o Snapchat do Snapchat, com Evan? óbvio, o Evan Spiegel. Tem até cartas deles e tudo. Então, é um tipo de conteúdo da matriz de Silicon Valley. Entende? Então, o que tem aqui hoje em dia no Brasil ainda não é o que está lá fora, entendeu? A forma de bid, como se faz e tudo. Então, assim, estratégias que, claro, é diferenciado, mas quando a gente precisa lançar, é algo muito lá em cima. Os investimentos são gigantescos, entendeu? Mas é preciso ter essa linguagem 360. Ou seja, da direção estratégica, da tática gerencial e do funcional operacional. Entendeu? Então você tem o 360 da corporação e eu consigo com isso entrar
em cada camada da empresa quando eu for fazer uma reestruturação. E aí você cobra 3 vezes, 3 maneiras, né? Como é que é? Você cobra pelo sucesso, pela porcentagem, como O é que é? networking tem 3 vias. O success fee, que é a taxa de sucesso quando você indica e ganha. Você indicou e ganha. Isso eu faço, isso quando eu comecei. E aí você ganha só por indicar. Só por indicar. Isso E aí já ganha no 12 bolso. anos atrás. É meio que a fase que eu tô. Tá? Então. Eu recebo upfront para conectar pessoas. Pois é. Aí depois você tem o success fee, que você indica e não recebe. Depois você espera o sucesso daquele Deu projeto. certo, aí você é um recebe modo pouco mais. maior. Você recebe pouco mais. Realmente. Eu passei isso há uns, acho que, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. E eu tô nessa daí, ó. Hoje eu conecto e eu recebo um pouco mais se der certo. Pois é. Eu já fui só receber de conectar. Só receber conectar, e agora eu exato. recebo mais de conectar. E o terceiro nível? É a participação. A gente chama de participation, que é quando você se torna sócio do projeto. Mas aquilo, às vezes, é muito melhor a participation porque você tem a credibilidade da pessoa. É como você ser sócio do Elon Musk, do Tesla. Tá, Você entendeu? tá. Ou seja, quanto vale isso? Muito. É isso. E é posicionamento também. Pô, o cara ali é sócio do... Fala uma pessoa que você é sócio, uma pessoa pica assim que você é sócio. Não você fala. pode dizer. Aí, tá em público, viu? O segredo é o seguinte, o que você vai ver, por exemplo, no perfil do TS Strategy, são projetos públicos. Mas tem muito projeto, muitas pessoas... que é debaixo do pano assim, tipo, low profile, mais ainda low profile. Eu sempre assino, um dos primeiros documentos que eu assino, se chama NDA, né, que em português é Acordo de Sigilo e Confidencialidade. Non-Disclosure Agreement. Por quê? Porque eu não posso expor, às vezes, que eu fiz algo, porque o que eu fiz pode ser tido como um tipo de truque. Entendeu? Porque branding é truque. Você faz alguma coisa ter valor acima do que realmente tem e depois a pessoa acaba tendo um valor exato. Ou seja, você evolui o avatar até aquele valor que a pessoa nem sabia que tinha. É onde eu digo. Você não precisa disso da mesma forma como o Kaiser não precisava daquele ouro. O valor de vocês é muito lá em cima, mas é preciso limpar para poder apresentar. Entendeu? É preciso deixar a capa antiga para que o novo Ryan, o novo... Os trejeitos que você falou para mim hoje, Você entendeu? Ele se sobressaia e realmente você seja a mesa e não seja parte da mesa quando você iniciar um projeto. Então você já está no nível de participação. Sim. Você não cobra mais por, como é que é? Conexão. Não, mas você não cobra por sucesso. Você viu fazendo conexão de Unesco com o consulado americano, do Marcelo Semenzado, do Cláudio também, junto com o pessoal da Vetex. Você viu o Pyong com o Semenzato, dono da Microlins e do Espaço Laser e do Açaí Oakberry. Por que eu vou cobrar pra isso, entendeu? É diferente. Já é micharia, tipo, já é peanuts pra você também. Não é que é peanuts, mas é uma questão de... Não é o meu core business mais. Eu já passei dessa etapa, entendeu? Então, quando as pessoas acham que não precisam conectar alguma coisa comigo, ou uma pessoa comigo, quem perde mais é a pessoa. Porque no momento que você não está comigo, você está perdendo. Entendeu? Mas por quê? Porque eu trago não só conhecimento, como background em business, em reestruturação, em network, em marketing, em estratégia, em tecnologia. Ou seja, não está atrelado a isso, está perdendo. Com total confiança no que eu estou falando, sabe? Como é que o negócio... Pai, você deve ter... Você estuprou meu cérebro agora, deve ter estuprado o cérebro da outra pessoa assistindo. Como é que o nego vira teu cliente? Tipo, papo reto. Só por indicação, mas obviamente eu filtro quem está fazendo essa indicação. Eu pretendo, assim, não vou dizer que é impossível, acho que é impossível só com a morte. Eu pretendo fazer no futuro um movimento para empreendedores no Brasil. Não é o momento agora, mas quando eu fizer isso, ele vai ser de altíssimo nível, eu não vou fazer sozinho. Obviamente você vai estar comigo, outras pessoas vão estar comigo, mas se eu fizer um grande mastermind, vai ser com as maiores mentes do mundo, mas começando pro Brasil, com as maiores mentes do Brasil, que eu julgo serem as maiores mentes. Então, como eu sei ler um pouco pessoas de uma forma específica, não que seja melhor, eu não estou preocupado com o melhor, quem é melhor. É o seguinte, eu tenho uma linguagem, eu tenho uma percepção e uma leitura. Então, tudo que eu estou falando aqui não quer dizer que, quando eu falo, por exemplo, você está perdendo quando não está comigo, é só o tipo de linguagem no meu mundo. Não que eu seja o melhor. Eu não quero ser melhor de ninguém. Mas quando eu boto a mão, o negócio acontece 10, 20 vezes mais. Entendeu? Então eu não estou preocupado com essa coisa de... Isso pra mim é pequeno demais, entendeu? Ficar brigando e tal. Aí já é ego. Entendeu? Não é minha praia. O meu lance eu pego um projeto, eu resolvo o projeto, eu evoluo ele, próximo passo.
Entendeu? Então, o cara que fez uma coisa comigo, ou a empresa que fez, ou a marca que fez, tá sempre atrelado com outras coisas. Porque o meu networking é família. Entendeu? É isso que eu tô mais focado. Eu não tô focado em marcas, em dinheiro, eu tô focado no intangível que ninguém compra. Isso pra mim é sucesso. Todo o resto pra mim é comprável. É adquirível. Mas e comprável, tudo que tem preço tá pra ser comprado. Exatamente. E com o dinheiro que a gente tem hoje em dia... Que é o que eu não sou. Já é, entendeu? Verdade. Se o projeto for muito interessante, se o projeto vier de alguém novo, não importa a idade, entendeu? Eu acho que não é também um acúmulo de anos, né, que gera sabedoria, com um acúmulo de conhecimento que gera sabedoria. Pelo contrário, tem muito empreendedor jovem aí que já fez bilhão, entendeu? Como, por exemplo, o Evan Spiegel com o Snapchat. E não precisou tantos anos para poder desenvolver aquilo. Entende? Então, é muito mais um tipo de maestria, sabe? E de sensibilidade para poder transformar aquilo, entendeu? Em realmente algo que pode ser investido, ou, por exemplo, um projeto que eu possa investir. Hoje em dia eu só invisto em projetos, né? Ou seja, pessoas, marcas, empresas, eu invisto com tecnologia, conhecimento, estratégia, né? Networking, enfim, branding, é o que eu faço, para justamente no final participar disso. Pico. Pierre Tomé de Souza. Quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Shervin Pishvar. O iraniano, aquele amigo seu lá, do que investe no Uber. Segunda pessoa, Marcelo Clauri, que é um outro amigo meu. Cara, Marcelo Clauri é boliviano. Comprou o Rappi agora, 1 bilhão. 1 bilhão. Só que a história dele, eu já te contei, né? Ou seja, começou 19 anos atrás vendendo celular Qualcomm e Motorola. Na Bolívia. Na Bolívia, no porta-malas do carro dele. Em 2013 vendeu 50% da empresa dele para a SoftBank por 956 milhões de dólares e virou CEO da Sprint. Sprint. USA, que é tipo a Claro, a Vivo dos Estados Unidos. Tipo Nextel, digamos assim. Nextel, é Sprint. E agora está fazendo um merger da Sprint junto com a T-Mobile. E é um cara hoje em dia que é bilionário. Em dólar. Em dólar. E é o CEO. Latino-americano. Então tem o WhatsApp aí, é verdade. Ele é CEO do SoftBank Group, CEO do SoftBank International. Ele é sócio do Jay-Z, da Madonna, da Rihanna, no Tidal, que é concorrente do Spotify. É. E é sócio do time de Miami de futebol, junto com o David Beckham. E comprou o Rappi agora também. E comprou o Rappi com um novo fundo de 5 bilhões da SoftBank. Pra América Latina. Ele é o CEO. Que é muito mais Brasil do que qualquer outra coisa. Ele botou 100 milhões no Bank, de dólares, né? 100 milhões de dólares no 99, 100 milhões de dólares no Log e 1 bilhão agora no Rappi. Então, assim, pessoas e por que ele é sucesso pra você? Porque ele veio de baixo também, assim como eu. Ele lutou, ele não quis dinheiro de nada. O Shervin é a mesma coisa, é um cara de 70 bilhões de dólares, dono de N coisas. Foi o cara que mais aportou grana na campanha da Hillary Clinton, né? Com, enfim, jantares na casa dele com Obama e tal. Quer dizer, é um outro nível, entendeu? E são pessoas que não fizeram Harvard também, incrivelmente. Principalmente o Claudio. Meritocracia ganhando da aristocracia. Exatamente. Não por uma guerra, mas só para uma conclusão, porque a verdade dispensa enfeites. Então acho que não é uma guerra, sabe, travar quem tem ou não degree de faculdade. É uma questão muito natural, eu acho que é muito real, verdadeira, é orgânica. Não é uma guerra que a gente tem que travar. Pelo contrário, a gente tem que se unir, não importa de onde você veio, não importa quem deu a ideia. Pode ser o teu funcionário, a pessoa da limpeza, mas a melhor ideia tem que vencer e o teste A e o teste B tem que prevalecer. Ou seja, o funcionário dá a melhor ideia, o chefe não tem que dizer sim ou não. Tem que fazer, vamos testar o teu e o meu. A melhor ideia, e quanto mais vezes assertivas você fizer isso, melhor ganha, mas pela meritocracia. Entendeu? Não é pela posição do cara. Não pelo teu diploma, pelo onde você veio, por seu pai. Tá, por nada. E eu acho que é como congregar com todos os mundos. Entendeu? Com diploma ou sem diploma, empreendedor ou não, CLT ou não, as pessoas podem mudar. Elas não estão ainda pensando nisso, mas elas podem mudar no momento que elas quiserem a vida delas. Tá. Basta querer. Top. Livro que você mais recomendou para outras pessoas e por quê? Bom, Linguagem Corporal é um bom livro. Adam, você falou agora, de Adam e Barbara Pease. Enfim. Tem tudo a ver com network. Eu gosto de livros, já li bastante. Não recomendo muitos, porque eu acho que cada jornada é uma jornada, assim como cada consultoria é uma consultoria. Certo. Tem gente que dá consultoria de grandes empresas, enquanto o cara tem uma empresinha, ele e a esposa. Então, assim, não dá certo. Não dá certo. Você não pode julgar ou tentar... Foi a história que você falou, do cara da Falcone para fazer consultoria para uma tech startup. Nunca vai. Tá, por isso que nenhuma tech company faz isso, porque é uma linguagem muito arcaica, entendeu? Da mesma forma, você não pode julgar o level 20 do cara
com o teu level 1. Entendeu? Não dá pra julgar. Dá pra você aprender, mas não dá pra julgar. Ou querer aplicar. Entendeu? Os padrões são diferentes. Bravo. Pierre Tomé de Souza, direto de uma cobertura maravilhosa em Londres. O microfone é seu. Tem pessoas de 20 e poucos anos perdidas na vida que, putz, talvez o que você fale agora para elas mude a vida delas para sempre. Então, o que você tem a recomendar ou a compartilhar com essa galera aí jovem que vai ser o futuro do Brasil? Bom, eu diria o seguinte. Primeiro, você tem que buscar realmente conhecimento de pessoas específicas. E acima de tudo, depois que você pavimentar, você precisa criar uma estrutura que seja leal. Porque sem lealdade você não vai criar networking. E sem networking você não vai muito longe. Então conhecimento, networking com lealdade, é impossível você prosseguir. Você vai conseguir o mediano. Às vezes você nem sabe, obviamente, que existe um mundo acima. É como algo na sua frente e você não consegue enxergar. Mas no momento que alguém te dá essa informação, cabe a você desenvolver. Sem isso, sem a base, você não vai conseguir. Eu diria que pessoas como o Ryan, por exemplo, têm esse diferencial, tem esse tipo de conhecimento de base para te levar até um nível que você nem sabe que existe ainda. Nem tudo é dinheiro na vida. Te digo que, na verdade, nada é dinheiro na vida. Eu vi amigos meus morrerem como o Christian Digier, com mais de 100 milhões de dólares, e ele morreu com um tipo de câncer que não salvou, com nenhum dinheiro. Dinheiro não salva. Entendeu? Então, em meses ele faleceu. Já vi pessoas perderem familiares bilionários e o dinheiro também não salvou. Então, saúde em primeiro lugar, eu acho que é o principal, sabe, aqui dentro. Por isso que eu falo que o pensamento precede a fala, que precede a ação, porque é daqui de dentro. Se você tiver saúde mental e saúde corporal, você consegue criar, você consegue controlar ou organizar a tua vida pela zona de controle, zona de conforto e da zona mental. Você muito mais reage de uma forma melhor e transforma o problema em solução e transforma uma fraqueza em força, através dessa sanidade mental e sanidade corporal. E aí sim você desenvolve. Então assim, é o que eu aplico para mim. Eu não perco tempo com muita coisa, eu acho que banal. Enfim, vou perder entes queridos também. De novo a questão da saúde. Então eu não me ligo muito no superficial e no tangível, não. Eu me ligo mais até no que minha própria família também de Souza, ela tem como frase isso no escudo, finis coronat opus, o fim coroa a obra. Então no final eu vou olhar para o Ryan e vou dizer para ele: Ryan, você foi fiel a minha vida inteira. Caraca. Porra, obrigado por essa entrevista exclusiva, que você não aparece pra ninguém. Talvez seja a última. Você não fala com ninguém, você é totalmente low profile. E, pô, ele falou: Ryan, vamos lá pra Londres, o que? Partiu, vamos pra Londres e estamos aqui nessa cobertura bonita, num lugar de 40, 30 milhões de libras. Valor não importa, cara. Se a gente não estiver aqui, não vale nada. Não vale nada. E que vale a saúde mental e física. Podia ser em Nova Iguaçu, não tem essa. Ou em Petrópolis. Ou em Petrópolis, entendeu? Cara, e até, tipo, pra descontrair um pouco, quando é que tipo, você já me conectou com muita gente muito top, mas qual foi a pessoa que mais, assim, tipo, me tocou, que você me conectou? O Huawei. O Huawei, cara! Ele me apresentou o Gil Brother Huawei, eu adorava, sempre adorei o Huawei. Até um próximo que não é segredo, mas vai ser bem legal. Pô, cara, e aí é só o começo, pessoal. Esse é o podcast Mundo Ryan, direto de Chelsea, em Londres, com Pierre Tomé de Souza, o rei do network, o homem mais bem conectado do Brasil. E tamo junto e é só o começo. Valeu.